Sejam bem-vindos a mais um IELCast do Piauí! Para o mundo! E aí, Kilson Jones, beleza? Tudo tranquilo, graças a Deus, Aliás, nesta data de hoje nós estamos gravando justamente no aniversário do negro lindo do IELCast. Com certeza, vamos que vamos. Feliz aniversário, cara. Obrigado. Quantos anos? Fiz 40, né? Tá sacanagem. 45? Não, 43, né? 4.3. Você tá que nem ambulância de prefeitura. Sabe como é que é, não? Não, é novo, mas estragado. É verdade. Eita, Kilson, você tá elegante, cara. Obrigado, hein? Heron. Essa é a nova coleção? Nova coleção tá bonito da Heron, pra caramba, viu? Veste o homem atual. Heron e Denim. Gostei, viu? Gostou? Maravilhosa. Bacana, sejam bem-vindos ao IELCast. Já, por favor, deixa o like, ativa o sininho, né? Porque é importante que você deixe esse like pra gente e comente aqui o que você achou do bate-papo. Comenta, tem que comentar pro YouTube entender que você quer receber mais notificações da gente. Lembrando que nós estamos em todas as plataformas de áudio, Spotify, todas elas, todas de áudio, Amazon Music. Estamos em todas as plataformas de vídeo, Buia, Twitch, Facebook, YouTube, que mais? Em todas. Brincadeira, hein, Will? E nós somos o maior podcast hoje, já em views do Brasil, no TikTok. Maravilha, hein? Tô errado, diretor de... Engajamento. Ei, meu óculos saiu. Vai virar meme. Em engajamento. Correto, então. Muito bom, né? Vídeos com mais de 8 milhões de views. Hein? A gente está muito feliz com tudo isso e agradecendo demais a você. Além de agradecer aos nossos queridos espectadores e telespectadores, temos que agradecer aos nossos patrocinadores, né? Exatamente. Faculdade Santo Agostinho. Alô, Atila Filho, grande abraço. Forte abraço. Alô, turma da Jupi Alimentos. Grande abraço, nosso amigo Jadiel. Jadiel da Jupi. Agradecer também a Hora Telecom, a melhor internet do Brasil. Ao Aibier, o primeiro depósito online 24 horas. Alô, Daniel. Ao Empório do Zeca, sensacional, coxinhas, maravilha. Bomba. Tem tudo deliciosas. Lá, né, cara? Dia de sábado agora tem panelada. Tem? Também tem panelada, tem muita coisa boa. Tem aquele caldo maravilhoso. A chefe Larissa, aquele abraço, obrigado aí pelo carinho, né? O Dió querendo um arroba. Sensacional. A Medfarma, todo mundo testado. Alô, você que é prefeito do interior, confie. Medfarma é a melhor distribuidora de medicamentos todo mundo testado, hein? Do Brasil. Não, lá ele entrega, ele tem estoque, né? Não, vou entregar, não, lá tem estoque mesmo, tá bom? Manda logo, hein? Ao Grupo Texas e Texano que tá com a gente, mais uma vez, brigadérrimo. Alô, Juninho Mineiro. E a Formato, alô, Joãozinho da Formato. E é lógico, se você é gestor público, se você é dona de casa, pai de família, uma das coisas mais importantes que nós temos é a saúde da nossa família. Certeza. E a saúde passa literalmente pela imunização da nossa casa. Mas já visto aí o coronavírus, né? Imunizar. É importante, viu, gente? Não esqueça. A cada mês, você tem que chamar os caras para dar uma imunizada bazuca. Com aquela bazuca do sucesso. Cara, e hoje eu tô tendo um prazer de receber aqui por um bate-papo sensacional, maravilhoso, uma mulher que tá há mais de 30 anos na vida pública. E não é só isso. Quem se dedica à vida pública, a vida pública ela se mistura muito com a própria família, que você cria outras famílias, você abdica de algumas coisas em prol do público e teve várias reviravoltas na sua vida. E é bom quando a gente pode mostrar história de mulheres vitoriosas, vencedoras, que querem mudar a realidade das pessoas através do seu trabalho. Kilson Jones. Sim. Nada mais, nada menos. Ela tem 2 filhos. Sim. 5 netos. Olha aí. Olha aí. Perdeu o que a gente não conseguiu perder. 47 quilos sem cirurgia. Olha aí. Tiane, te exemplo, Tiane. Pelo amor de Deus. Dió. 47 quilos sem cirurgia. Sério? Só reeducação alimentar. Ela tem 30 anos de gestão pública e eu tenho o prazer de receber, natural de Floriano, Simone Pereira de Farias Araújo. Uma salva de palmas! Salva de palmas! Seja bem-vinda, doutora Simone. Muito obrigada. Tranquilo? Boa tarde, Dió. Boa tarde, Eldson. É um prazer. Até o Dió recebeu boa tarde hoje. Estar aqui. Né? E a honra maior de estar no dia do aniversário dele. Né? É o Kilson ali. É do Kilson. É do Kilson. Né? Mas o Dió ganhou um alô, tá de boa. Ele alô, adora Diozão, isso. abraço, Adora. irmão. Tudo bem? Tudo ótimo, tudo tranquilo. Seja bem-vinda. Muito obrigada. São 30 anos de gestão. 30 anos. É de muita gestão. coisa. Muito tempo. Pra gente começar aqui no IELCast, a gente trata de uma forma
é um pouco mais diferente para a gente traçar uma linha do tempo em tudo isso. Quem é Simone Pereira de Farias Araújo? Bom, Simone é uma pessoa nascida no município de Floriano, filha de um caminhoneiro e uma salgadeira. Sério? Ela fazia salgadinhos? Mamãe fazia salgadinhos para nos sustentar. E uma pessoa que sempre acreditou que, através do conhecimento, você pode vencer as mais diversas barreiras. Mudar a realidade, né? Muda a realidade. Você consegue conquistar um espaço que ninguém é capaz de lhe tirar. Quais eram as primeiras memórias afetivas que você tem assim ainda? Se é que você tem essas memórias bem antigas. O seu pai, como era o trabalho, quantos irmãos tinha em casa? Na verdade, eu tinha apenas um irmão, né? Minha mãe sempre teve essa vida assim muito sofrida, porque quem trabalha em cima de um fogão tem uma vida bastante sacrificada. Qual a imagem que você tem? Como é que você lembra assim? Sempre da minha mãe num fogão, suada, né, tentando fazer, às vezes a mamãe fazia marmita também, né, para sustentar a gente, e eu via assim uma mesa bem grande lá em casa, cheio de marmitas, e a mamãe perto do horário do almoço colocando, e o pessoal chegando para pegar, aquela agonia. Fora que tinha que acordar de madrugada também, né, por conta dos salgados. Também. Tanto que quando eu comecei a melhorar de vida, a primeira coisa que eu fiz foi dizer: mamãe, eu não quero a senhora no fogão de jeito nenhum. E às vezes eu tinha pena, porque ela gostava daquilo, né? Mas a vontade que eu tinha era como se eu estivesse protegendo a minha mãe ao não permitir que ela pegasse. Você está aposentada a partir de hoje. É verdade. É bem isso mesmo, quando a gente... Mas assim, a minha mãe, ela sempre passou para mim a ideia de que a gente tem que ter coragem, né, para enfrentar a vida, e que jamais eu fosse subserviente. Ela dizia muito isso para mim. Esses são os maiores valores. São meus maiores valores. Ela olhava e falava o quê? Você lembra bem disso? Ela falava sempre assim, ela dizia: minha filha, a vida ela é muito cruel. A primeira coisa que eu quero que você aprenda: se você não quer ouvir saia, não entre sem ser chamada. Tenha sempre esse discernimento. E a outra coisa, ela dizia assim: nós somos pobres, mas nós somos capazes de sair da pobreza. Mas sabe, sair da pobreza com dignidade, não com subserviência. Nunca seja subserviente. Então isso foi um ensinamento que a minha mãe me deu e que é muito enraizado dentro de mim. Que ensinamento, viu? Que ensinamento. E seu pai, como é que era? Meu pai era um homem que era caminhoneiro, tinha uma família em cada cidade. Caramba, não. Né? Era mesmo? Então, assim, eu não tenho muitas memórias de meu pai, né, da figura paterna dentro da minha casa. Porque enquanto ele viveu com minha mãe, ele vivia no mundo viajando. E depois eles se separaram, eu era muito pequena. Ele se separou com quantos anos? Eu tinha uma média de 4 anos de idade. A falta da figura paterna, eu falo porque eu sou pai de uma menina também, né? Minha esposa sempre diz para mim que a figura masculina para a mulher ela é muito importante. Ela é muito importante. E assim, a gente sente. Eu não tenho grandes memórias da figura paterna. Né? A minha memória sempre foi da minha mãe mesmo, uma mulher bastante lutadora, né? E que me ensinou esse valor de que o trabalho ele faz com que a gente possa realmente mudar de vida. Naquela época você chegou a ter raiva dele? Não, eu acho que eu não tive sequer tempo para isso, sabe? Porque a minha mãe, ela não foi uma mãe que ela entendia que a criança teria que ser poupada da realidade da vida. Né? Então ela sempre colocava a realidade como de fato ela era. Como? Né? Então assim, por exemplo, eu me lembro uma coisa que eu me lembro bastante. Eu tinha uma sandália que eu ia para a escola e que no ano seguinte a mamãe não tinha dinheiro para comprar a sandália e ela cortou o bico, né? Que era para o dedo sair e não machucar. Aí ela dizia assim: olha, eu estou fazendo isso para você ir para a escola, então estude, que é para você não fazer isso com seus filhos. Eu não estudei, não tive essa oportunidade. Você está tendo. Eu posso fazer qualquer coisa, eu renuncio a tudo na minha vida. Mas a educação eu sempre vou lhe dar, porque é isso que vai fazer com que você mude a nossa vida. Né? E aí, assim, eu realmente eu sempre gostei muito de estudar. Eu casei muito jovem, casei com 17 anos. Mas... Passa pela falta da presença do pai em casa, da figura masculina, e na primeira, ou não sei, que você identificou alguém com segurança e disse: não, é o homem que eu quero da minha vida?
Rapaz, Yeldson, eu acho que talvez pelos desafios da vida, a mamãe brincava assim comigo, ela dizia, essa menina é 70% homem. Ela dizia muito isso, né? Porque assim, eu sempre assumi um papel mais masculino. Em casa, né? Em casa, quando eu casei foi a mesma coisa, né? E eu acho que uma das coisas que interfere na ausência da figura masculina é a gente ter uma certa dificuldade, eu confesso isso, melhorei muito porque fiz terapia, de relacionamento mesmo. Porque você não cresceu vendo um relacionamento dentro da sua casa. Você não tinha experiência de Não como tinha, era, né? Não tinha. E sempre a gente tinha... Não sei se todo mundo que não tem pai era assim, mas eu tinha uma insegurança muito grande nas minhas relações. Por isso que eu... Né? Isso é uma característica falada por psicólogos aqui já, que a falta do pai no relacionamento em casa causa possessividade, ciúmes, o medo de perder. Era mais ou menos a isso? Insegurança, isso. É mais ou menos isso. Né? Sufocante, né? Só que aí, ao mesmo tempo, eu sempre tive que tomar a frente das coisas na minha vida e acabou que eu não tinha muito tempo para pensar nisso. Isso é irmão ou irmã? Eu só tinha um irmão. O irmão. Você cuidava dele, óbvio. Não, ele é mais velho que eu. Ah, você é caçula? Na verdade, assim, hoje eu perdi meu pai, perdi minha mãe e perdi meu único irmão. Né? Então, hoje eu tenho apenas meus filhos, como né, um relacionamento de sangue, família mesmo, meus filhos, 2 filhos. Né, e 5 netos? E 5 netos. E como é que você perdeu... O seu irmão foi como? Meu irmão, ele teve HIV. Foi. Isso. Morreu cedo? Morreu novo? Ele morreu há 3 anos atrás. Ele morreu com 54 anos. E é que hoje o HIV você consegue tratar e ficar muito tempo, né? Ele realmente, na verdade, o que aconteceu com ele teve um desmaio dirigindo. Nós achávamos que ele tinha tido um AVC, alguma coisa nesse sentido. Quando ele foi no hospital, que foram fazer os exames, disseram que ele estava com a toxoplasmose cerebral. E que a toxoplasmose cerebral, ela é um sintoma de quem está já num estado bem avançado de HIV. Para a gente foi uma surpresa. Ele não sabia? Ninguém sabia. Sério? Né? E assim, ele era hétero. Pois é. E ele nunca... Ele dizia assim, minha irmã, eu não tenho noção em que momento da minha vida... Eu contraí isso, né? Ele era uma pessoa muito conhecida aqui em Teresina, Sérgio Pereira, todo mundo conhecia, meu irmão. Casado? Ele tinha 2 filhas, né? Ele não vivia, não tinha... Com um relacionamento fixo. Mas tinha 2 filhas, né? A Priscila e a Larissa. Elas também não sabiam? Não, a Larissa hoje, assim, muita gente conhece, que é a esposa do Robert Rios, né? E pra gente foi uma surpresa. E ele, quando ele recebeu o diagnóstico, para ele foi uma coisa que abalou muito o emocional dele. E ele se recusou a se tratar. Sério? Né? Ele não aceitou o tratamento. E do diagnóstico para a morte dele foram 40 dias. Jesus amado. Deve ter te impactado absurdamente. Bastante, né? Porque às vezes, de repente, a gente olha assim e diz assim, meu Deus do céu. Minha família se foi inteira e eu fiquei. E o mais interessante, o meu irmão, ele morreu nos meus braços e a minha mãe também morreu nos meus braços. Seu pai morreu como? Meu pai teve leucemia. Minha mãe teve CA. Né? Meu pai, quando morreu, é o que eu te disse, a gente não tinha essa convivência. Mas e quando você recebeu essa notícia da mãe? Esse é o seu... minha mãe morava comigo. Esse é o seu irmão? Isso mesmo. Como você conseguiu essa foto dele? Aqui tem uma equipe boa. Meu Deus do céu. É o seu irmão. Isso. Cheio de vida. Cheio de vida. E... Desculpa. Não, fica à vontade. E assim, a minha mãe morreu nos meus braços também. Ela recebeu o diagnóstico antes? Recebeu, a gente lutou 1 ano e 9 meses contra esse câncer dela. O que passava na sua cabeça pela aquela mulher batalhada? Assim, ela é muito forte, inclusive na hora da morte. Foi outro ensinamento que a minha mãe me deu. Ela olhava para mim e ela dizia assim, minha filha, o maior presente que Deus podia ter me dado foi esse câncer. Eu dizia, como assim, mamãe? Ela disse, porque ela era muito divertida, muito engraçada. Quem conheceu minha mãe sabe disso. Ela dizia, minha filha, se eu tivesse morrido na condição espiritual que eu tinha antes dessa doença, eu acho que eu estava no fogo do inferno. Ela brincava com isso. Ela dizia, porque nessa doença eu aprendi a minha insignificância. Eu aprendi que nós não somos nada. Né? Isso foi uma lição que ela me deu.
Porque de fato é assim. A gente está na vida para ir em busca de conquistar o que a gente puder adquirir de melhor. Mas que isso não se torne algo que esteja acima dos nossos valores, da nossa família, das nossas relações. Né? Que você não seja escravo dessa situação, né? E a outra lição que ela me deu foi com relação ao nosso egoísmo quando a gente tem alguém doente que a gente ama e que a gente quer preservar a vida de qualquer forma. Na véspera da morte dela, ela olhou para mim e disse assim, minha filha, não chore. Eu estava chorando e ela disse, não chore. Não chore porque eu preciso ir. Ela falou isso? Eu não estou mais aguentando tanto sofrimento, tanta dor. E enquanto eu lhe ver desse jeito, eu não vou. Eu preciso descansar, minha filha. E aí eu comecei a refletir que muitas vezes nós somos egoístas nesse sentido. Né? Porque a que custo eu queria minha mãe comigo? Né? Em cima de uma cama, sofrendo, vendo ela dores, sofrer, né? E ela falou isso para mim, não chore, eu preciso. Você lembra bem assim os últimos dias? Os últimos minutos, onde ela se despediu de todos nós. Né? Como é que ela sabia que... Sabia. Foi interessante isso. Eu ficava muito com ela. Tinha uma enfermeira cuidando, né? Mas os meus 2 filhos dormiam com ela. Botavam um colchão no chão e ficavam com ela, mesmo tendo a enfermeira. E na véspera da morte dela, a minha filha já era acadêmica de fisioterapia, ela aferiu a pressão dela e disse, mãe, a vovó está com a saturação muito baixa. Era bom a senhora dormir, descansar, porque a gente não sabe o que pode acontecer amanhã. E realmente foi um dia que eu estava tão cansada que eu deitei e dormi profundamente. Quando foi 2 horas da manhã, ela chamou a minha filha, que tinha o nome dela, né? Você fez isso em homenagem, isso. Óbvio, né? Aí ela disse, Vilminha, vai chamar a sua mãe que está na minha hora. Aí a minha filha não acreditou e disse assim, vozinha, deixe mamãe dormir mais um pouquinho, que ela está muito cansada. E aí ela disse, tá bom. E aí eu vou falar dessa experiência que eu nem costumo compartilhar muito. Minha filha disse que passou uns minutos, viu a mamãe conversando. Ela disse assim, vovó, a senhora está conversando com quem? A minha filha achou que ela estava delirando, alguma coisa assim, né? Ela disse, não, minha filha, eu estou conversando com sua bivó, ela está aqui do meu lado, né? Que seria a mãe dela. E a Vilminha disse que ficou assim, mãe, eu fiquei assustada com aquilo, né? Mas aí tudo bem. Quando foi 5 horas da manhã, ela disse, agora vai chamar sua mãe, senão você vai se arrepender. Eu não posso mais esperar. Com muitas dores. E aí a minha filha me chamou quando eu entrei no quarto. Eu gosto muito de cantar hinos da nossa igreja. E aí ela olhou para mim e disse, minha filha, cante um hino para mim. Aí eu cantei para ela, né? Ela disse, eu queria fazer uma oração. E aí ela orou, dizendo... E ela lúcida. Lúcida. Aí ela pediu que Deus tivesse misericórdia dela, que ela estava muito assustada, né? Mas que Deus pudesse dar o consolo para que ela pudesse ter uma boa passagem, né? Aí ela olhou para o meu filho e disse, olha, você é o homem da família. Cuide de sua mãe, cuide de sua irmã. E aí olhou para minha filha e disse, Vilminha, eu quero lhe pedir apenas uma coisa. Que na velhice da sua mãe, você seja o que ela foi para mim, né? E aí ela suspirou e se foi, né? Então assim... Nos seus braços. Nos meus braços. Se você pudesse hoje, pela experiência que tem, de dar um conselho aos filhos de hoje. Muitas vezes a gente vê filho maltratando o pai, depois que consegue uma oportunidade financeira, ele acha que ele é mais do que todo mundo e acaba esquecendo dos próprios pais. Eu aprendi na vida que quem não apresenta para os filhos o cuidado com os pais, na frente, eles irão fazer isso. Com certeza. Uma coisa que eu pratico dentro da minha casa, eu aprendi isso com minha mãe, foi blindar a nossa família. A minha família, ela é muito blindada. Então, qualquer coisa que venha ameaçar a paz e a harmonia dentro do meu lar, eu quero muito longe de mim. Muito longe de mim. Né? Então, assim, a vida toda, quando minha mãe ficou sozinha, ela olhou para mim e para o meu irmão, ela disse, agora somos só nós 3. É um por todos e todos por um. Né? Então isso foi muito forte dentro de mim. E hoje a minha família é assim, meus filhos são assim com meus netos. Então a gente, família é tudo. A gente pratica o mandamento que o Salvador deu pra gente, né? De amar ao próximo. Mas a gente tem o seguinte entendimento.
Quando o Senhor mandou eu amar o meu próximo, Ele estava mandando eu começar a amar pelo meu próximo mais próximo. Eu não posso amar o próximo lá da minha esquina, Yeldson, negligenciando quem está debaixo do meu teto. E se você pode ajudar, Né? principalmente. Então, muitas vezes, a gente tem uma tendência de, para agradar as pessoas lá fora, a gente às vezes ferir e machucar quem está debaixo do teto da gente. E é com quem a gente pode contar. Na hora do sufoco, na hora do sofrimento, na hora da doença, na hora da dificuldade, é com teu sangue que tu conta. Né? Então, a gente precisa ter isso muito claro e preservar essas relações familiares. Porque é isso que é o porto seguro da gente, é isso que dá sustentação. E a frase que a gente pratica, que eu aprendi dentro do Evangelho, foi de que nenhum sucesso na vida compensa o fracasso de um lar. Não mesmo. Né? Então, a gente trabalha para ter uma vida digna, mas que isso nunca seja motivo para fragilizar as relações familiares. E aí você passou por todo esse perrengue lá atrás, ainda voltando um pouco do conhecimento, do estudo muito dedicado a isso. E qual foi a primeira oportunidade que o estudo te deu? Na verdade, tudo aconteceu quando eu fui morar onde eu moro hoje, né, na região da Grande Pedra Mole. Eu era aluna de Serviço Social da Universidade Federal. Faculdade pública? Faculdade pública. Não tinha papai pagando, papai pagando. Não, era na UFP mesmo, né? E eu tenho muito orgulho de ter vindo de lá, né? De ter tido a minha formação acadêmica lá. E eu fui morar na região que eu moro hoje, na região da Grande Pedra Mole, com 2 crianças pequenas e estava iniciando um processo de ocupação do que hoje é a Cidade Jardim. E eu fiquei muito assustada com 2 crianças pequenas. Meu Deus, o que é isso? Você tinha separado? Estava separada. Desculpa a pergunta, mas separação foi por quê? Foi... Traição. Eu fui traída e não aceitei, né? Eu não aceito traição. Na época, é importante a gente falar sobre esse tema. Sua mãe, ela fazia salgados, comida. Isso te influenciou de alguma forma, que a gente vai falar mais na frente, a ganho de peso? Sim, acredito que sim. E sofria bullying sobre isso? E dentro do casamento também? Também. Né? O que às vezes eu até tenho dito para algumas pessoas que me procuram no direct, mulheres que acabaram o casamento e elas se culpam, dizendo, é porque eu tô gorda. Não, é porque teu marido não tem caráter. Com algum tipo de trauma, né? É porque é como se eu tivesse a responsabilidade de que o meu casamento acabou porque eu tô gorda. E não é. Sabe? Você não pode assumir essa responsabilidade. Cadê o compromisso do teu marido com a família? Né? Então, assim, as pessoas, elas têm banalizado muito a instituição família. Muito. Né? Então, assim, eu realmente fui traída, eu sou uma pessoa que eu não aceito traição, mas em esfera nenhuma da vida. Não é só no relacionamento amoroso, é de trabalho. De tudo. Relação de amizade, familiar, em tudo. Isso vem daquele trauma do pai? Talvez, Yeldson. De não permitir mais que se sofra por aquilo como a sua mãe sofreu. E eu me separei, meu filho tinha 10 meses. Na lata mesmo, chegou aí? Não aceito. Você dependia financeiramente dele? Nunca dependi. De homem nenhum. Na minha vida. Nunca. E aí, voltando, eu fiquei com muito medo. Né? Com 2 crianças pequenininhas, eu digo, rapaz, só tem um jeito de eu vencer esse medo. É enfrentar. Mudei o tema do meu TCC e fui fazer o meu TCC em movimentos sociais. E aí fui organizar um movimento dentro daquela ocupação. Você morava em casa como? A minha casa, eu construí casa mesmo. Né? Uma casa... na época, por isso que eu quero entender da origem mesmo. Na época, a minha casa não tinha muro. Né? O dinheiro que eu tinha não deu para fazer o muro. Então, eu ficava muito vulnerável. E aí eu me assustava porque... Com a movimentação. Com a movimentação. Nessa época que você fazia faculdade, você fazia bico também? Tentava de alguma forma? Fazia. O primeiro job ali, o primeiro trabalho? Não, eu tinha uma lanchonetezinha, né? Com a minha mãe me ajudava muito. E aí eu fui fazer o que minha mãe fazia. Né? Eu tinha uma lanchonete que depois essa lanchonete se transformou num grande buffet aqui em Teresina, que a minha lanchonete era Papagula e depois eu fiz o buffet. Papagula é de você. O buffet Papagula era meu. Né? Se transformou num dos melhores buffets de Teresina. Aí de salgado você entende? Entendo. Depois você prova esse aqui pra me dizer. E aí você fatiava a lanchonete. Pronto, aí eu fui fazer... Mamãe foi morar comigo. Mamãe era aposentada do Tribunal de Justiça. E quando eu me separei, ela chegou para mim e disse... Como é que ela entrou no tribunal? É porque lá em Floriano, a gente é de Floriano, né? Ela trabalhava no fórum
né? E naquela época não existia tinha concurso público. Era por... Então ela era escrivã, né? Era uma funcionária, né? Um salário pequeno, mas era o que ajudava a gente a viver. Aí o que aconteceu? Quando eu me separei, ela foi para dentro da minha casa e disse: minha filha, tá aqui um cartão do banco. Eu só quero que você me dê casa, roupa lavada e comida. O resto, vá cuidar do meu neto. Né? Ela não sabia nem quanto ela ganhava. Era do neto dela. E aí... Ela chorou no dia que se separou? Não. Ela viu aquela história se repetir? Não, ela só disse assim, algumas pessoas da família do meu ex-marido, né, foi até ela, pedir para ela interferir, conversar comigo. Aí ela disse: olha, é o seguinte, se a minha filha quiser permanecer no casamento, ela tem meu apoio. Agora, se ela quiser se separar, ela vai ter mais ainda, porque ela vai precisar de mim. Mas a decisão é dela. Eu não posso decidir por ela. Então, minha mãe, ela sempre ensinou isso pra gente. Né? Ela sempre respeitou. Aquela noite da separação, escolhas. de você procurar um lugar lá na Pedra Mole, foi uma noite como? Rapaz, eu às vezes eu me espanto comigo mesma. Quando eu tomo uma decisão, eu não sei nem te explicar como é que eu me revisto. Eu não chorei. Aí você deve ter uma carapuça de blindagem grande pra nada encostar perto, né? Eu não Você chorei. ainda não tinha nem 20 anos ainda, né? Porque se casou com 17. Não, eu me separei com 22. 22. Eu tive 2 filhos ainda do casamento, né? Eu não casei e tive filho logo. Eu disse pra ele, eu só vou ter filhos depois que eu passar no vestibular. Aí quando eu passei no vestibular... Ele trabalhava com o que, esse, mano? Ele trabalhava com vendas, ele era autônomo, né? E aí eu resolvi fazer o seguinte: eu não vou abrir mão dos meus estudos, então eu só vou ter filhos quando eu passar no vestibular. Então, quando eu entrei para a faculdade, eu tive o meu primeiro filho, né? Aí eu disse: agora, quando eu me formar, eu tenho o segundo. Eu vou ter o segundo. Né? Então, a diferença dos meus filhos é de mais de 3 anos, exatamente por conta disso. Aí você começa a entrar definitivamente nos movimentos sociais. Foi. Aí, sempre me envolvi na faculdade, com o movimento estudantil e tal. E aí, com a Cidade Jardim, eu realmente me envolvi com a política comunitária. Né? Eu organizei a Associação de Moradores de lá, procurei mostrar para aquelas pessoas que, através de uma associação de moradores, você teria um instrumento legal para conquistar os seus direitos, né? E fui fazendo aquele movimento lá. Quando eu organizei o movimento da Cidade Jardim, aí outras comunidades da região começaram a me procurar, né? Simone, ajuda a gente a organizar um movimento. Então, comecei a fazer Datapuia, Campeche Norte, aquela região que eu moro toda, né? Então, comecei a organizar um movimento social de lá. E aí, foi daí que eu comecei a me envolver. E aí, eu vi o seguinte: para que você possa ter uma ação mais eficaz dentro de um processo de transformação social, você tem que participar da política partidária. Por quê? Porque são nesses ambientes que tanto as leis quanto as políticas públicas, elas são criadas. Né? Então, não adianta a gente ficar na plateia, não adianta a gente ficar na indignação, né, se manifestando apenas pela indignação, se você não participa efetivamente desse processo. Porque eu escuto às vezes, e é muito maldoso isso, né? E isso, alguém falar assim, ou uma página, ou um site falar, Simone? A Simone foi indicada pelo deputado Júlio César, nunca pisou numa comunidade, não sabe o que é o cara que olha hoje, né? Uhum. A comunidade, então, veio antes dessa amizade com a família. E moro até hoje na periferia de Terezinha, com muito orgulho. Não Simone, saio de lá. De lá eu só saio pro cemitério. Simone, como é que você vê? Porque na época o Braz, você deve ter conhecido o Braz lá da região. Sim. É do Soinho. Sim, sim. E como é que você vê esse desenvolvimento hoje mais forte, com terras mais valiosas? Isso se deu como? Como é que você percebe isso? Olha, se a gente for fazer uma avaliação, né, naquele primeiro momento em que a gente começou a organizar um movimento comunitário, a gente tinha uma determinada ideologia, né? E eu sei que eu vou fazer uma crítica aqui que talvez algumas pessoas vão jogar pedra em mim, mas o que é uma realidade, né? Com o decorrer do tempo, houve, digamos... os movimentos sociais, eles foram corrompidos.
Isso é forte. É forte, mas é real. Algumas pessoas se envolveram no movimento comunitário buscando ter um benefício pessoal. Um terreno. Buscando se beneficiar. Existem pessoas altamente comprometidas, a gente sabe disso. Tem gente que luta mesmo? Tem gente que luta, tem gente que tem a ideologia, que quer participar desse processo de transformação social, mas tem os oportunistas, como em tudo na vida. Querem um contra-cheque. Isso é uma realidade. Né? Isso que eu estou falando aqui não é fantasia, é real. O que deixa a gente muito triste. Total, é. Né? O que deixa a gente muito triste, por quê? Porque aquilo que é para ser, de fato, um instrumento legal de conquista e de garantia de direito, às vezes passa a ser corrompida por pessoas que estão dentro do próprio grupo. Né? Mas, assim, eu acho que isso não deve servir de desestímulo, né? Pelo contrário, deve encorajar a gente a continuar a luta e levar esse processo de conscientização para que as pessoas tenham a verdadeira compreensão do que de fato é isso. Por isso que eu te perguntei sobre o deputado Júlio César e o deputado Georgiano, porque muita gente... Hoje a gente vive numa era de ódio absurda, né? Uhum. O que dá mais engajamento em rede social é ódio. É verdade. Os algoritmos dizem isso. E por isso que eu estou te perguntando se essa comunidade chegou antes do que eles. Antes, quando eu comecei a trabalhar com o deputado Júlio César, foi na primeira campanha dele para deputado federal. Né? Eu tenho quase 3 décadas que trabalho com o deputado Júlio César. E costumo dizer com muito orgulho que eu assimilei muito a forma dele conduzir a coisa pública. O respeito que ele tem pela coisa pública. E, Edson, eu já fui secretária de Estado, estou sendo pela 4ª vez. Eu nunca tive uma conta minha reprovada. Tá certo? E a gente precisa aprender a ter, de fato, respeito pela coisa pública. Eu tenho muito orgulho de trabalhar com um grupo político que nunca se envolveu num escândalo. Mas esse zelo passa pelo caráter? Com certeza. Com certeza. Sem sombra de dúvida. É a escola, né? Sem sombra de dúvida. Sabe? É você ter a seguinte compreensão. A partir do momento em que existe um desvio de recurso público, o meu dinheiro está envolvido naquilo ali também. O meu próprio. Né? Eu tô sendo desonesta comigo mesmo. Mas você está na 4ª. Você já teve propostas e oportunidades de participar disso? Sempre tem, né? Sempre tem, e a gente tem que ter um posicionamento muito coerente. E eu imagino que você é dura, né? Eu sou, e as pessoas não têm muita coragem de chegar perto, não, porque eu sou muito conhecida de zangada, né? De desaforada que eu sou mesmo, né? Eu não levo desaforo para casa, eu preciso até melhorar nisso, né? Mas eu realmente, eu assumo uma postura que... Veja bem, quem trabalha comigo sabe disso. Eu trabalho muito com meta, né, dentro da secretaria, e eu acabo colocando um perfil meio que de iniciativa privada mesmo, sabe? É tipo assim, por que por eu ser funcionário público, eu me sinto no direito, por exemplo, de chegar, bater o ponto e ir pra rua, bater perna? Ou tratar mal as pessoas. Sabe? Ou porque aquela caneta tá bem aqui, eu vou usar a caneta uma vez, eu não vou ter o zelo de guardar aquela caneta. É economia de palito? Não. Não é não. Sabe? É você ter o respeito pelo pouco para chegar a ter o respeito pelo muito. E você consegue fazer isso com o servidor público? Eu consigo. Ontem eu recebi aqui... Ontem eu recebi aqui... Um funcionário que trabalha comigo, sabe como é a minha postura. Um jovem falou aqui, disse que no dia que criar a avaliação no app para cada servidor público, tudo vai mudar. Como o Uber, como o cara que vai entregar comida, como o dono de restaurante que entrega uma comida. Se criar essa avaliação, ele diz que tudo muda. O serviço melhora muito. Você acredita nisso também? Eu acredito. Eu sou uma pessoa, Edson, que embora eu seja muito dura, eu sou incapaz de fazer com que alguém que trabalhe comigo passe por uma situação constrangedora. Eu sou muito de chamar a atenção da pessoa conversando... No privado. Só eu e ela. Sabe? Sem exposição. O caminho é esse? Até porque, nesse processo, você faz com que a pessoa entenda de que ela está tendo uma atitude errada. Né?
se você grita, se você expõe, a pessoa ela vai perdendo até a capacidade de perceber que ela provocou a situação. Mas vamos lá, Simone. Se no privado você conversa e ele não resolve isso. As minhas experiências são bem positivas. São? São bem positivas. Né? Agora, também, eu sou tem aquela um comodismo gestora. Também, né? Eu sou aquela gestora que eu saio da minha secretaria 3h, 2h30. O horário expediente é até 1h30. A gente não fica até 1h30. Entendeu? Porque eu acho que você também precisa ser exemplo. Como é que você vai cobrar alguma coisa se você não é exemplo? Você não entrega, né? Você tem que ser exemplo. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado, a gente precisa mudar essa visão. Tem muito gestor hoje que bate ponta assim? Que, não sei. Exploda. Eu não sei, eu não sei, eu falo por mim mesma. Ela é muito polida, ela não vai. Tem gestor que chega meio-dia, assim, não, só pra assinar. Na segunda-feira? Eu fico tão ocupada na minha secretaria que não dá tempo de eu saber como é a secretaria dos outros. Vai ser difícil. Mas vamos que vamos. E aí o deputado Júlio César chega, mostra todo esse trabalho, essa propositividade de evolução. Tal. Qual foi o primeiro cargo lá? Olha, eu coordenei a campanha na região da Grande Pedra Mole. Né? Você era uma liderança? Comecei a trabalhar lá com ele. Ele foi eleito. Né? Eu conhecia toda a história de vida do deputado, porque ele é de Guadalupe, eu sou de Floriano, nossas famílias se conheciam. Né? E ele foi eleito com quantos anos, Simone? Federal? Ixi, eu não me lembro. Não me lembro, porque aí eu era muito jovem. Foi. Ele já tinha sido prefeito de Guadalupe, foi presidente da PPM, né? O deputado Júlio César, ele foi aquele jovem que ele estudou aqui na Casa do Estudante. Ele ia passar as férias em Guadalupe, ele passava as férias vendendo ovos e galinha para arrecadar o dinheiro, para ele passar o semestre aqui. Né? Ele teve uma vida bem sacrificada. E ele é um estudioso. Você sabe, Simone, que eu tenho uma admiração muito grande por ele, num aspecto. Desde o dia que eu comecei jornalismo aqui no Piauí até hoje, ele nunca mudou a bandeira dele. Nós tenhamos no Brasil hoje o melhor deputado federal municipalista e é nosso. A causa dele é óbvia e é essa. E te digo mais, ele já escreveu 2 livros, né? Ele tem um livro chamado Dados Comparativos do Brasil, que é livro de cabeceira da equipe econômica do governo federal. Né? Então, assim, eu tenho realmente muito orgulho. Eu fui secretária de Defesa Civil e na época que eu estava na Defesa Civil, eu ia muito a Brasília. E eu vou lhe dizer bem que uma coisa, Eldson. Não é porque eu estou com ele, não. Mas lá ele tem... Mas você andar nos corredores de Brasília com o deputado Júlio César, é você sentir orgulho de um parlamentar ele é um da sua parlamentar terra. federal. As pessoas respeitam. O que ele ajudou, Kilson, os municípios do Brasil em restituição de dinheiro que não era para ter sido retirado e foi deixado de ser pago. E ele conseguiu, me lembro uma vez ele me recebeu no gabinete dele em Brasília. Acho que eu estava fazendo uma série de matérias para o Grupo Meu Norte. E ele falava em dados. Eu digo, caramba, a cabeça desse... É incrível. Ele falava, é incrível. Dado. E ele falou, esse município vai receber tanto, esse vai receber tanto, esse vai receber tanto. Não era um negócio assim surreal. Ele é. E tanto é que mas por que ele nunca perde a eleição? É pela fidelização aos seus prefeitos. E lhe digo mais, se você pegar o histórico do deputado Júlio César, as pessoas que estão com ele, né? Lógico que tem mudança, algumas pessoas saem, mas a grande maioria estão com ele desde o início. Quer conhecer alguém, é isso. Né? Há quanto tempo as pessoas estão com você, né? Isso eu realmente tenho muito orgulho. E aí, o que aconteceu? Eu fui ele depois me indicou para assumir um cargo na prefeitura. Na época era o Heráclito, o prefeito. Mas aí foi dizendo assim, essa menina... E, assim, eu costumo dizer o seguinte, eu tenho muita gratidão pelo deputado Júlio César. Ele foi apostando em você. Ele foi. E às vezes as pessoas dizem assim, mas se você não fosse competente... Tal. Eu digo, olha, gente, é o seguinte, eu não sou o suprassumo do mundo. Tem pessoas mais competentes que eu, com mais conhecimento que eu. Né? Eu soube aproveitar cada oportunidade que me foi dada. Agora, eu jamais perdi de vista que a oportunidade foi dada. Né? Eu não posso perder isso de vista. É muito foda isso, viu? Né?
É o maior erro do ser humano. Então eu sou muito grata a ele, muito grata mesmo. É a visão do passo a passo. Né? Sou muito grata, ele me deu as oportunidades, eu busquei, quando eu digo assim, eu aproveitei, mas até nisso teve a influência dele, porque eu busquei honrar a confiança que ele depositou em É a mim. história de a gente olhar uma maratona, né? Não é a curto prazo ali. Não é. É uma construção. De confiança, de relacionamento. É uma construção de uma vida inteira. Não é brinquedo, não. Foram quantas campanhas para federal com ele? Vixe, Maria, ele vai para o 7º mandato, né? Nesse intervalo teve uma para senador, né? Que a gente ficou 4 anos sem mandato. E depois que ele passou... Mas você não abandonou ele? Não, de jeito nenhum. É na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. Tem isso não. Se é na ataca, rampa ataca. Se é no bom, rampa o bom. Tem isso não. Né? A gente tá junto mesmo. E o georgiano já era apaixonado pela política? Sempre, desde pequeno. Desde pequenininho. Né? Para você ter uma ideia, deputado Júlio gosta de contar essa história. E eu não sou filho do Júlio César, tá? Por favor. É o sósia do georgiano. Não, ele é que é meu sósia. Tem uma história bem interessante, né? O deputado Júlio gosta de contar isso. Quando o georgiano fez 15 anos de idade, o pai dele quis dar uma viagem internacional para ele. E ele olhou para o pai dele e disse, não, pai, eu quero um curso de oratória. Né? Então, assim, para você ver a visão que ele tinha. Ele foi fazer um curso de oratória com o melhor do Brasil e tal, né? Mas assim, é a visão, porque ele sempre quis ser político, o georgiano, né? E basta você ver quem acompanha o georgiano pelas redes sociais e ver o quanto ele é comprometido Ele dá a entrega. Com o mandato dele. É verdade. Né? Ele vive para isso, ele faz porque ele gosta, ele tem vocação para isso. Não é à toa que ele foi eleito com votação de federal, né? Ele foi... Na segunda agora. Na segunda, o deputado com a maior votação da história do Piauí. E nem isso fez com que ele se acomodasse. Pelo contrário. Você se sente meio mãe dele? Eu me sinto. Me sinto muito. Muito de mesmo. Proteger, inclusive. Também. Ficar pé da vida quando alguém fala. Não gosto, fico louca. Não gosto porque eu sei do sacrifício desse rapaz. E Eldson, quando o georgiano foi eleito com 20 anos de idade, né, ele foi diplomado porque ele fez 21 anos antes da diplomação. Eu fui chefe de gabinete dele, né? E o georgiano estava no último ano de faculdade. O georgiano, ele passava a manhã na Assembleia, ele comia por lá mesmo. De lá ele ia para a universidade, para a faculdade dele. Da faculdade ele ia para o escritório atender até 10 horas da noite. O que eu estou querendo dizer com isso? O georgiano, ele não é só o filho do deputado federal. Não, ele podia estar aproveitando a vida como os jovens fazem. Como né? filhos de empresários. Como filho de empresário, como uma pessoa que tem uma vida confortável. Né? No entanto, basta você pegar as redes sociais do georgiano no período do recesso da Assembleia. E você vai ver que enquanto muitas pessoas estão passeando, o georgiano está visitando todos os municípios dele. Ele é muito presente. Ele é muito comprometido. Né? E é isso que faz dele o reconhecimento que as pessoas têm. Eu, por exemplo, às vezes eu chego com o georgiano no município, eu fico impressionada. Ele tem a relação política, mas as pessoas do município já conhecem o georgiano. Já tem um afeto maior. Já tem. Simone, aí nesse período todo, você ainda ganhava peso? Sim. Isso te incomodava muito? Incomodava. Assim, na verdade, eu costumo dizer o seguinte. Eu fui uma criança gordinha, fui uma adolescente gordinha, eu fui uma adulta gordinha. Né? Agora, durante muito tempo, isso não atrapalhou muito a minha vida. Eu paquerei, eu namorei, eu tinha autoestima. Não prejudicava a tua autoestima? Não. O que aconteceu? Durante muitas vezes, né? E quem é gordinho, você vai entender isso. Eu que eu entendo vou te bem. dizer. O efeito sanfona da vida da gente. Emagrece né? e volta. Que foi que eu cheguei à conclusão? Eu nunca tinha feito uma dieta como eu fiz agora, um tratamento, por mim. Qual foi o start, o gatilho? Eu, na campanha para prefeita. Você foi candidata a prefeita candidata da capital do Piauí, Teresina. Isso. Eu não conseguia fazer as caminhadas. Né? Eu fazia 1/3 da caminhada e eu parava. Pé inchava, cansaço. Né? Cansaço. Né? Então, eu não conseguia. E eu me lembro que já no segundo turno, né, eu fui convidada para participar de uma carreata.
E eu tive muita dificuldade de subir no carro, de carroceria. E foi constrangedor aquilo, né? E aí, quando terminou a campanha, eu disse, rapaz, está na hora de eu olhar para mim. O negócio está ficando feio. Naquele dia você chorou em casa só? Não. Eu só me senti constrangida e comecei a amadurecer isso. Eu preciso fazer uma dieta. Mas aí, aquilo ali, aquela decisão, não foi porque eu estava com medo do meu marido me trair, ou porque as pessoas estavam me cobrando, ou porque as pessoas estavam me criticando. Não. Foi eu, Simone, por mim. E quantas pessoas falavam assim, faz redução? Muitas. É rápido. Muitas. Você tem condições de pagar? Muitas. Porque as pessoas, elas acham que você é gordo porque você quer. E não é. Sabe, Edson? Ninguém quer ser diferente. É o biotipo, né, Né? Simone? Então, é a mesma coisa. Por exemplo, uma pessoa que sofre de alcoolismo é uma doença reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. A gente tem uma certa dependência emocional, né, da comida. A gente come por compulsão, né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi assim, eu preciso emagrecer, mas eu preciso buscar uma terapia para me ajudar. Eu sozinha não vou conseguir, né? Então, eu comecei a terapia é mais importante? É importantíssima. É importantíssima porque durante o processo, você vai ter momentos na sua vida que você vai cair. Você vai cair. Durante um ano de tratamento que eu fiz, eu eliminei 47 quilos, mas eu caí em alguns momentos. Né? Comi o quê? Rapaz, eu tenho um paladar infantil. Eu adoro isso aqui, ó. Seja coxinha. Eu gosto de Cheetos. Eu como Cheetos com meus netos, sabe? Eu gosto de Cheetos, eu Doce. gosto de doce, de sorvete, de picolé, de coxinha, de sanduíche. Eu gosto. Tem um Né? freezer de picolé ali. Ave Maria. Então, a gente come por compulsão também. É Então, verdade. quando eu estava triste, eu comia. Quando eu estava alegre, eu comia. Quando eu estava zangada, eu comia. Tudo na minha vida, a comemoração era comida. Sobrava pra ela. Né? Então, assim, eu decidi fazer essa dieta por mim, pra mim, né? E procurei o médico. Mas por que você não fez redução? E, Edson, eu não fiz porque quando eu resolvi fazer a dieta, eu não estabeleci uma meta de 50 quilos. Eu estabeleci uma meta de 20 quilos para melhorar a minha condição física. Eu tinha muito medo de eu estabelecer uma meta que logo de cara eu dissesse eu não serei capaz. E eu desisti. Então foi aos poucos. Eu cheguei pro doutor Danilo, eu quero perder 20 quilos. Quem foi o médico? Danilo Everton. É o de Timon. De Timon. E ele me disse uma coisa muito importante. Ele disse, olha, você pode ter o melhor médico do mundo, mas o resultado, o sucesso do seu tratamento depende exclusivamente de você. Eu vou lhe dar o direcionamento. Eu vou lhe dar tudo o que você precisa para saber o caminho que você deve seguir. Agora, quem vai caminhar é você. E é uma verdade. Então, eu estabeleci uma meta de 20 quilos. Só que quando eu cheguei, que eu atingi os 20 quilos... Foi difícil no início? Foi. O início não é fácil. Associar trabalho. O início é bem ocupação de difícil, cabeça. mas aí, assim, eu contei com o apoio do meu filho. Aí né? quando você tava com raiva, você fazia o quê? Vixe, Maria, eu ia malhar. Fazer dança, né? Porque Os prazeres foram outros. foram outros. Porque, por exemplo, eu odeio atividade cardio, né? Me botar numa esteira, pra eu passar 1 hora na esteira sozinha, sem interagir, eu fico perturbada. Não consigo. E aí, o que foi que eu fiz? Eu precisava fazer atividade cardio. Aí eu contratei uma aula de dança. Meu filho hoje sei os vapo da vida tudinho. Olha aí. Entendeu? As coreografias e tudo. Então, uma coisa que me dava prazer, né? Me fazia bem o emocional, o psicológico. Sai e do eu mundo, fiz, né? Então, eu busquei fazer. Foram alternativas que você vai buscando. Né? Eu fui muito honesta com a minha nutricionista. Eu cheguei para ela e disse, não me bote para comer tomate, alface e cenoura, porque eu não vou comer. Eu vou comer uma semana e eu vou sumir. Você não vai mais me ver. Substituiu. Me ajude a permanecer na dieta. Né? Então, assim, ela criou muita coisa assim que batata frita no airfry, eu podia comer uma batata, vamos fazer batata frita no airfry, entendeu? Então, tinha que comer o cuscuz, o ovo, o queijo. Aí ela me dava uma receitinha de como eu fazia tudo isso, que ficava mais saboroso. Então, isso tudo me ajudou, porque eu precisava ter uma comida que me desse prazer.
a gente não aguenta se a gente força essa barra. Aguenta não. Não aguenta. Então, assim, eu contei muito com essa ajuda, mas eu também fui muito honesta com o meu médico, com minha nutricionista. E como tudo na vida, você fez a entrega. Foi. Quando eu perdi os 20 quilos, aí eu disse, agora eu quero sair dos 3 dígitos. Nem que eu fique só com 98. Você começou com 130. 129, 800, 130 quilos. 130. É. Aí eu disse, agora eu quero sair dos 3 dígitos. Mais 10 quilinhos eu saio. E aí eu... Nesse momento, o amor de se olhar no espelho. Eu comecei a me sentir mais bonita, né? Comecei a querer me cuidar Hoje tem, mais. marido? Tenho marido mais não, rapaz, tô solteira. Tá solteira agora? Belíssima. E nojenta. Porque agora eu tô me achando, a última cocada. Tá certo. E tem que se achar. Me acho mesmo, porque eu perdi, foi quase 50 quilos, Edson. É, tem que se achar. Eu me acho mesmo, sabe? Exclusivo que eu sou. Eu sou muito... Exclusivo. Simone está na pista. Eu sou muito grata a Deus por ter me dado força, porque não é fácil. E só concluindo, quando eu atingi os 2 dígitos, eu digo, agora eu quero sair da casa dos 90. Eu não quero ficar com 90 quilos, não. Caramba. Né? E aí fui atingir a meta de sair da casa dos 90. Eliminou o arroz, que a minha grande dificuldade é o arroz. Eliminei. É porque ele come 1 quilo por Eliminei. almoço. Eliminei. E não sinto a menor falta. Não come até hoje. Não. Dificilmente. Às vezes, no dia do lixo, eu ainda como uma colherzinha e tal, mas não me faz falta. Aí, o que é que não existia na sua vida, o que é que passou a existir? Academia, atividade física. Até hoje. Até hoje. E aí, eu descobri uma coisa. Ah. Eu não permanecia na academia porque eu me constrangia com os olhares das pessoas. Né? Então, é importante que as pessoas entendam. A gente chega numa academia, a gente vê um monte de menina, né? Toda malhadazinha, né? Toda sarada, com uma roupa muito legal. E você chega lá com a camisona, querendo esconder sua gordura. E as pessoas, elas olham pra você como se você não tivesse o direito de estar ali. Como se você fosse um lixo. Como se você fosse um estranho no ninho. Então, a gente Não, é se lixo sente... mesmo. Então a gente começava a fazer uma esteira, só aguentava 10 minutos, as pessoas olhavam assim, ih, essa gordinha não vai pra canto nenhum, coitada. Então, às vezes a gente recuava disso. Muitas pessoas, elas deixam de ir pra academia porque elas se sentem constrangidas. E aí eu contei muito com a ajuda do meu personal, Júnior Santos. Porque ele dizia assim, você vai conseguir, você é bonita, você é inteligente, vamos lá, eu tô aqui do teu lado, Simone. Vamos lá. Ah, Júnior, mas fica o pessoal olhando pra mim. Besteira, daqui um dia vão olhar porque tu tá gostosa. Vamos lá, vamos. Então, assim, eu recebi massa, muita viu? força do meu personal, sabe, meu filho. Você tem noção de quantas milhares de mulheres querem ouvir isso? Pois é. E aí... E às vezes não recebe de dentro de casa, do próprio companheiro. Quando olha e fala assim, tá gorda, mulher. Vai se cuidar, em vez de dizer assim, vamos juntos? Vamos juntos. Vamos juntos. Não é? Né? Meu filho fez muito isso comigo. Né? Ele dizia, eu vou pro supermercado com a senhora. Nós agora vamos ser fitness nessa casa, todo mundo. Então, assim, a gente conta com o apoio da família. A família é tudo na vida da gente. Ela que é a base. É. Desculpa a pergunta, mas esse segundo relacionamento também foi traição ou não? Foi. A política atrapalhou isso aí? Eu não sei. Mas o segundo casamento, eu passei 27 anos casada. Né? Foi um longo tempo. Não foi uma aventura, né? Não, foi um longo tempo. Se as pessoas perguntarem, não deu certo? Deu. Deu, tanto que durou 27 anos. Acabou. Mas deu. Fui feliz. O start do emagrecimento... Não foi por conta disso, não. Não foi. Mas as más Não línguas, foi. algumas pessoas chegam até a comentar. Né? As pessoas, elas querem falar. Elas querem criticar. Né? A crítica pela crítica. Mas, assim, eu... E se for, não tem nada a ver, tem que fazer. Eu lidi com toda honestidade. Eu durante muito tempo, o fato de eu ser gorda não atrapalhava a minha autoestima. É Não bom você atrapalhava. falar isso pra quem tá ouvindo, até pra... Não atrapalhava. Até porque eu acho que eu acho que eu tenho uma personalidade tão forte que às vezes as pessoas olhavam pra mim e não me viam. Tem gente que olha pra minhas fotos da campanha e diz, Simone, eu não te enxergava desse jeito. Eu digo, nem eu. Né? Nem eu. Então hoje, quando eu olho para minhas fotos da época da campanha, eu me assusto. Eu digo, meu Deus, eu era isso. Né? Então, assim, eu tenho certeza que foi a melhor atitude que eu tomei na minha vida. E hoje eu tenho a seguinte consciência. Eu estou atingindo
o peso que eu gostaria de estar. Eu hoje visto manequim 44, eu estou com 81 quilos, embora eu tenha ganho recentemente 2 quilos de massa magra, né? Então já era para eu estar com menos de Caramba, 80. de 130 para 81. Tô com 81 Eu tô com quilos. tanta vergonha disso. É o meu Não, sonho. não tem 81 não. Cara. Não, E essa não. desculpa, eu não tenho tempo. A gente faz isso. E para você ver, quando a gente tá com foco, eu agora tô num momento de Mas também você tá. Tô na pista, tô solteira. Tá brincadeira, né? Mas Não, mas ajuda pra quem passou por muitas decepções e quer agora viver pra você. é verdade. Não é bem isso? Eu hoje... Os filhos estão encaminhados. Todos, graças Pois é. a Deus. Tem um Graças a trabalho Deus. que eu. Na sua cabeça, que eu sempre sonhei. Sim. Tem a confiança e o respeito das pessoas. Brincadeira, hein? Agora eu vou cuidar de mim. E aí eu aprendi a amar a academia. Eu gostando da academia, que no dia que eu não posso ir 5 horas da tarde, eu ligo pro meu personal. Ô, Júnior, me atende 6 horas da manhã, porque eu não vou poder ir hoje. E eu vou 6 horas da manhã. E vai mesmo. E vou. Olha, quero lhe apresentar a The Fit Store, que é a nossa loja. Sei lá, conhecer. Ela é maravilhosa, sensacional, com produtos The Fit Store. espetaculares também. Não teve um dia mais feliz na minha vida no dia que eu comprei o meu primeiro top. Meu amigo. Foi não, conta só aí. sabe dessa alegria quem passou por ela. Comprou primeiro, mostrando a Top. barriguinha. Mas menino, tá doido. Caraca, que Pronto, massa. assim, veste calça jeans. Aconteceu uma coisa interessante, né? Que as meninas, as vendedoras vão rir agora. Eu sempre tive vontade de ter uma calça jeans Calvin Klein. Aí eu entrei na loja, eu digo, gente, será que já tem uma calça que cabe em mim? Mas eu não vou chegar lá pagando esse mico, né? Eu entrei, as vendedoras disseram o que eu queria, né? Eu digo, não, eu tô procurando um presente. Aí ela disse, o que era? Não, pode ser uma camiseta e tal. Eu olhei lá, acabei comprando uma camiseta. Aí quando eu fui sentar, você não quer olhar uma calça pra você? Eu digo, não, vocês têm um manequim muito pequeno. Não, nós temos calça que dá pra você sim. Quer experimentar? Eu digo, gostaria. Saí de lá com 4 calças. Encontrou aqui Coisa dentro. de mulher, né? Meu Cara, Deus! a gente passa. Quem é fofinho, passa demais. Gente, uma calça Calvin Klein coube em E, Simone, e mim. você vicia na marca quando dá em você, né? Gente. Não é? Aí agora, 44. Meu Deus. Eu passar Você tá numa de diesel agora. loja. Meu amigo. Eu passo numa loja, numa vitrine, eu vejo uma roupa, eu entro, eu compro. E ela disse, isso é maravilhoso. É. Sabe? Agora, assim, eu quero deixar muito claro que eu não estou aqui promovendo nem gordofobia e nem impondo Mas a isso é ditadura da qualidade de magreza, vida. né? Eu tô falando totalmente diferente. de uma alegria pessoal, uma coisa minha. Que muitas mulheres devem se espelhar. Eu acho que quando você está num relacionamento que o companheiro lhe priva disso, de você se sentir bonita, lhe proíbe de ir a uma academia, lhe proíbe de ir a uma faculdade, lhe proíbe de crescimento, você tem que correr dessa casa. É verdade. Porque o futuro não é muito bom. E o pior, sabe o que é? Eu conversando com algumas mulheres no direct, elas dizem assim, mas é porque o meu marido está me cobrando. Eu digo, amiga, não me leva a mal não, mas o teu marido, ele se propõe a pagar uma boa academia para ti? Não, ele não pode. Aí eu digo, amiguinha, né? Então tenha paciência. Como é que eu vou cobrar se eu não posso nem dar? Né? Tem tantas prioridades, né? Então, assim, às vezes o homem quer cobrar uma coisa que ele não pode ter, né? E vamos lá, a democratização do conhecimento hoje através da internet, ela te possibilita você ter aulas gratuitas no YouTube, faz em casa. Eu faço muito os TikTok da vida aí, a dancinha adoro, faço lá em casa sozinha, saio suadinha. Mas ela tá vendo, viu? Tá em outro patamar, né? Eu tô feliz. tô feliz. E aí você participou da eleição, me lembro, a gente fez até cobertura lá, no ao vivo. E começou esse emagrecimento. Uhum. O que é que definitivamente na sua vida, quando perdeu os 47 quilos, que você já falou aqui que queria mudar, politicamente, o que é que isso te ativou? Assim, Eudson, Você sempre foi muito de bastidores, né? sim, eu sempre trabalhei muito na coordenação, na organização, e eu sempre fui muito conhecida como gestora. Né? As pessoas, elas me conheciam como gestora. Graças a Deus, sou muito respeitada como gestora. E por onde eu passei, deixei minha marca. Né? Mas eu recebi esse desafio do meu partido para ser candidata a prefeita. Na verdade, quem ia ser candidato a prefeito era o Georgiano. Uhum. Ele tinha feito um compromisso com os nossos candidatos a vereadores de que nós teríamos candidatura própria. Só que ele começou a receber uma pressão muito grande dos prefeitos, das lideranças de interior, que precisavam da presença dele no processo, seja de eleição ou de reeleição. E ele teve que realmente recuar. Né? E aí eu recebi esse desafio de ser a candidata do partido.
eu sabia que eu estava lutando contra duas estruturas muito grandes, né? Mas nos debates você já saía muito bem. Pronto. Então, o que foi que eu decidi? Não vou fazer campanha. Né? Então, não fiz campanha. E eu disse, eu vou mostrar para a população o que eu sou capaz e a população vai julgar. Então, assim, eu tive quase 10 mil votos. E se você me perguntar, esses teus votos, foram votos conquistados através do debate. Pessoas que às vezes me param na rua e dizem assim, olha, eu votei em ti, eu sabia que tu não ia ganhar, mas é um voto que eu dei consciente, um voto que eu dei com muito prazer. Né? Então, assim, eu pude mostrar o meu nível de conhecimento de gestão e chamar a atenção das pessoas para que a gente tenha a seguinte compreensão. Quando você está escolhendo o prefeito de uma cidade como Teresina, Elson, você está escolhendo alguém que vai comandar os rumos de uma cidade com 1 milhão de habitantes. Isso é muito sério. As pessoas elas precisam ter a compreensão de que eu não posso votar em alguém porque eu me identifico com a história de vida de A, de B ou C. Sabe? Ou por comoção, ou porque eu quero mudança. Mudar por mudar. Né? O voto é muito responsável. É, né? Muito. Então, a gente precisa muito ter essa consciência de que a gente precisa escolher pessoas que tenham capacidade de gestão. Você votou em quem no segundo turno? Eu votei no Dr. Pessoa. Se arrepende? Não sei se eu poderia dizer arrependimento. Não sei. Eu não sei se eu usaria essa palavra. Mas, na verdade, quando eu decidi, né, me posicionar no segundo turno, foi porque o plano de governo do Dr. Pessoa tinha muita coisa que eu defendia. Que você gostava. Né? Eu vou mudar a pergunta, então. Você acha que ele pegou um legado também muito difícil, de muitos vícios dentro da gestão pública, e tentar mudar isso não é fácil? Assim, eu acho que o gestor, ele tem que ter a compreensão de que ele precisa de se cercar de pessoas que entendam de gestão, tá certo? Não é fácil você pegar uma estrutura que já está viciada há tantos anos com uma forma de fazer gestão. Então, por exemplo, eu expressei, e não tenho nenhum constrangimento em dizer isso para você, expressei o meu desejo de participar da administração do Dr. Pessoa dentro da Secretaria da Assistência Social, da Sencasp. Por quê? Porque eu, primeiro, sou assistente social. Segundo, eu sou uma pessoa que eu defendo as políticas de garantia de direito e as políticas de proteção social. Eu sei exatamente o que é a política de assistência. Você já viveu isso, né? Até porque a visão que a gente precisa ter é de que a assistência social ela é uma política pública que ela tem um sistema único, assim como a saúde. Exatamente para que não haja descontinuidade dos programas sociais, né? Então, assim, Simone, por que algumas pessoas perguntam, por que tu acha errado a questão de dar sopa? Não é que eu acho errado dar sopa, é porque dar sopa não é atribuição de poder público. São os grupos de voluntariado, são as igrejas, a sociedade civil organizada que faz isso. Porque, Yeldson, quem come a sopa de noite, ela vai querer o café da manhã no dia seguinte. E o almoço. E o almoço. Então, você precisa, enquanto poder público, a primeira coisa que você tem que fazer, eu vou dar a sopa para o morador de rua, mas eu preciso saber quantos moradores de rua tem na minha cidade. Eu preciso saber dados de onde eles vieram. Quem são eles? Por que eles estão na rua? Eu preciso identificar essas famílias. E eu preciso fazer um trabalho não só de você tentar resgatar aquele cidadão, mas, acima de tudo, você trabalhar a família para que ele possa ser reinserido no contexto familiar dele. Você teria contribuído muito? Né? Então, isso me assusta muito. Eu ver o poder público dizer assim, que eu vou cuidar das pessoas fazendo caridade. Não é caridade, é direito do cidadão. A assistência social é uma política pública de direito. Então, pelo que você disse, o doutor Pessoa se cercou de gente ruim para cuidar disso. Eu não sei se cercou. Não, eu nem diria que seria gente ruim, não. Gente ruim ou falta... Vou mudar. Talvez, não gente ruim, talvez mas que não tivesse... preparada. Não é nem preparada. É a questão da experiência. Eu acho que você tem que estar numa pasta que você se identifique. Mas é preparada, Simone. Se você não consegue entregar um trabalho, é que você não está preparada para aquilo. É porque eu acho muito
pesado isso, né? Essa coisa do não preparado, porque eu acredito até que, por exemplo, eu sou secretária de agronegócio hoje, tá? Algumas pessoas, elas costumam entender que para que eu possa ser secretária de agronegócio, eu preciso ser produtora, criadora. Eu não preciso disso. Não precisa ser do agro, né? Não, eu preciso entender de gestão, eu preciso conhecer as necessidades das pessoas que fazem o agronegócio do estado do Piauí. Preciso estudar. Viabilizar políticas públicas que possam fazer com que o agronegócio seja fomentado no meu estado. E como é o nome disso? Preparo. Vamos lá, Simone. Não Se é? você estivesse na pasta, hoje nós temos praticamente quase 700 famílias desabrigadas por conta das chuvas. E até o momento não se tem ainda uma resposta para essas famílias que ainda muitas delas se encontram em abrigos, em casas de familiares e escolas. Qual seria a sua principal atitude no momento? A primeira coisa é que eu não entendo em política pública isolada. Nenhuma política pública feita de forma isolada ela é eficiente. Se não houver uma articulação dessas políticas públicas, você não consegue. Se estão desabrigados, eu preciso das as SAADs, né? Antigas SDU, São SAADs agora. do meu lado. Eu preciso, por exemplo, da Secretaria de Saúde que esteja lá nesses abrigos, vendo como é que está a condição de saúde de cada criança, de cada idoso e de cada cidadão que está lá. É um time. É lógico. Não existe política desvinculada uma da outra. As políticas públicas, elas precisam ser articuladas, elas precisam caminharem juntas para que elas possam ter sucesso. É a mesma coisa quando você vai direcionar uma política pública que você quer atribuir a um único segmento da sociedade. Ora, se eu vivo em família, eu tenho que pensar em política pública que atenda a família. É o idoso, é a pessoa com deficiência, é a criança, é a mulher, sabe? Porque eu faço parte de um contexto familiar. Eu não posso trabalhar uma família de forma isolada. Entendeu? Então, são situações que a gente precisa ter uma visão macro de gestão pública. Porque senão a gente vai morrer. Sabe o que a população... Vai nadar e morrer na praia. Sabe o que a população cansa de verdade? É o discurso da política pública. É o cara falar assim toda vez, olha, nós vamos trabalhar por mais políticas públicas, por mais políticas de segurança, por mais... Aí quando você olha pro cara, ele não tem um movimento nisso. E não define. Por exemplo, eu batia muito... Você concorda com isso? Concordo. Você fica louco assim. Qual política, pô? Exatamente. Por exemplo, eu falei muito nos debates sobre a rede de proteção social que existe na Prefeitura de Teresina. Né? Existe uma rede de proteção, Simone? Existe. E é bem feita. Agora, o público que precisa ter acesso a essa política, ele não sabe como ter acesso. Não se dá conhecimento à população que está em vulnerabilidade social de como ela vai ter acesso a essas políticas. E que ela tem esses direitos. Né? Muito simples. Por exemplo, você já ouviu falar num programa chamado Sanvis? Não. Serviço de Apoio à Mulher Vítima de Violência Sexual. Que fica no anexo da maternidade Dona Evangelina Rosa. Exato. Muito bem. Se você perguntar... Não é publicitado isso. Escute, se você perguntar para qualquer pessoa na periferia dessa cidade, ou mesmo em qualquer local, um restaurante que você tiver, uma mulher que sofre uma violência sexual, qual é a primeira coisa que ela deve fazer? A pessoa vai dizer assim, ir para a delegacia. DP. Né? Registrar um boletim de ocorrência. Por que ela diz isso? Porque ela não sabe que existe um Sanvis. O que é o Sanvis? O Sanvis, ele diz o seguinte, qualquer mulher vítima de violência sexual, ela tem que se dirigir lá, àquela unidade onde ele falou, lá na maternidade, que é um hospital eminentemente feminino, para que a mulher não passe constrangimento. Quando ela chega lá, a primeira coisa que vão fazer não é fazer um boletim de ocorrência, não. É fazer a asepsia. É dar a pílula do dia seguinte para que ela não tenha uma gravidez indesejada. Depois disso, é que se vai fazer o boletim de ocorrência, exame de corpo de delito. E essa mulher, quando ela sai do Sanvis, ela já sai com acompanhamento psicossocial. Eu tenho acompanhado que as mulheres primeiro vão para Central de Flagrantes e depois que vão para lá. Mas por quê? Falta de conhecimento. Porque não tem. Total. Não adianta eu criar uma política pública que eu não dê conhecimento a quem de fato vai ser usuário dessa política. Até porque os líderes políticos, as bandeiras, eles abandonam alguns, não são todos, as suas bandeiras.
Tu sabe o que é outra coisa? Ah. Que eu bati muito na minha campanha? A gente sabe que Teresina tem um programa de coleta de lixo, o lixo Hospitalar? adequado, né? O vidro, não sei o que, né? Muito bem. Existem pontos de coleta aqui em Teresina. Tu sabe onde é que tem? Lá no Saci tem uma praça que tá lá. Vidro, não sei o que, não sei o que. Ah, são os coloridinhos. Lembrei. Bom, pronto. Como é que eu vou fazer essa coleta, tá certo? Se eu não sei nem onde é que tem. Tem, mas aonde? E tem por quê? Porque é uma exigência da legislação que tenha. Não é porque nem o prefeito quer, né? É porque é obrigatório. E aí, eu não sei, eu como cidadão não sei. Eu não sei, Edson. Então falta literalmente a comunicação entre o Com poder certeza. público e o consumidor, que é o Com cidadão. certeza. E a sensação que eu tenho é que essas políticas, esses programas, na verdade, parece que eles não são criados com a intenção de resolver os problemas de vulnerabilidade social. Sabe? Mas, tipo, para dar uma satisfação para a sociedade ou para justificar perante as exigências Ou da para vender uma legislação. candidatura. E por que não? Né? Existem coisas, por exemplo, que eu não entendo. Eu dizia muito na minha campanha, eu não consigo entender o que é que uma guarda municipal faz dentro de uma secretaria de assistência social. Não cabe na minha cabeça. Não cabe. Não cabe? Não cabe. Não cabe. Ela para estar onde? Meu Deus do céu. Já que não tinha e não tem uma secretaria de segurança a nível de município, ficava na secretaria de administração, ficava... Mas na assistência? Não. Qual a nota que você dá pro doutor Pessoa hoje? Ai, Edson, tu quer mesmo que eu faça? Respirou fundo. Você é mulher de posicionamento, mulher forte. Não, veja bem, eu acho que ele... Quer que eu mude a pergunta? Vou mudar a pergunta. Se você pudesse dar um bom conselho para ele, qual seria? Ainda tem tempo. Ainda está em tempo. Faça o que você prometeu. A minha gestão será uma gestão de técnicos. Esqueça o viés político. Essa campanha para governo e presidência prejudicou muito? E Edson, Porque a gente fala em acomodação, né, também. Eu acho o seguinte, é importante as articulações políticas. Sem dúvida. Sim, sim. Isso é muito importante dentro de um processo. Total. Né, a de construção eleitoral. Agora, você pode, por exemplo, ter um secretário que ele não seja o técnico. Mas ele precisa ter ao redor dele uma equipe técnica. uma equipe técnica. Nas diretorias, nas gerências. Quem sabe? que toca o dia a dia, nas né? assessorias técnicas. O erro é esse, né, às vezes. É verdade. Dá para fazer a acomodação política, dá. Mas dá também para que você coloque pessoas que estão realmente que são realmente conhecedoras daquela política onde ela está trabalhando. Mas não tem que acomodar, por exemplo, as lideranças nas secretarias? De entender cada bairro, de entender cada situação? Eu acho que não. Eu acho que a gente precisa fazer entender para as lideranças que o que elas reivindicam é a melhoria da qualidade de vida delas. Aspas, é o pagamento daquele trabalho. O que é que eu preciso coletivo, fazer? né? Eu preciso fazer o quê? Eu preciso, por exemplo, fazer com que os centros de produção, eles estejam ativos dentro das comunidades. As pessoas estão desempregadas. As pessoas, elas estão sem ter a oportunidade de fazer capacitação. A gente está técnico, vendo, né? Tá complicado a gente também. está vendo hoje uma juventude sem esperança, Edson. Aí a gente discute a questão da violência. E a gente só fala em aparato policial. Sabe? A gente não fala, por exemplo, que as pessoas estão com fome. A gente não fala, por exemplo, que os jovens, eles estão tendo, independente da classe econômica deles, eles estão tendo acesso às redes sociais. E isso desperta num jovem em formação o desejo de poder ter aquilo que o outro jovem tem. Tá certo? É o tênis, a camisa, o cara vai lá e mete a mão. Mas será que é justificativo? Não é justificativa. O que eu entendo é que muitas vezes,
quando o poder público ele não dá conta de um problema, ele faz com que a sociedade se volte contra o problema. O acesso ao CRAS, como é que você vê? Eu vejo que é uma política que funciona bem até, sabe? Existe uma necessidade de uma ampliação maior? Sim. Porque, por exemplo, a zona rural de Teresina tem muita dificuldade de ter acesso aos centros de referência da assistência. Elas têm muito acesso. Não têm muito acesso. Tem essa dificuldade. Então, é necessário que haja uma redistribuição desses centros de referência para que eles estejam mais próximos da sociedade. Por quê? Porque é através do CRAS que a população consegue chegar dentro das políticas de proteção social de garantia de direitos. Olha, política de proteção social, política social, ela é tão importante num país tão desigual socialmente como o nosso. Ouvi uma entrevista essa semana assisti parte dessa entrevista, do técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira. Ele falava que o Brasil ele não é um país comum, ele é um continente de etnias diferentes, de culturas diferentes, de tratos diferentes, e que ela não pode ser unificada. Ele fala que é impressionado pelo povo brasileiro poder de se reinventar. E eu acho que é essa autoestima muitas vezes que falta na gente. Eu acho que a gente precisa entender que é aquela liçãozinha que a minha mãe me deu desde o começo. A educação, ela é a chave. Total, concordo. Ela é a chave de qualquer processo de transformação. Você acha que o 5G vai virar muito essa juventude para o bem? Eu acredito que sim, porque é mais acesso à informação, né? A gente sabe que hoje, quem está lá, por exemplo, em Curimatá, quem está lá em Caldeirão Grande, tem acesso às informações que quem está dentro de Teresina, Parnaíba, Floriano tem. Porque essa turma antes era muito mais privilegiada do que a turma do interior, né? De conhecimento. Com certeza, com certeza. Saía bem na frente. E assim, eu acho que com muita luta, a gente vai avançando, sabe? A gente vai avançando. A gente tem uma insatisfação muito grande porque são muitas as nossas necessidades. O que a gente vê é que, via de regra, as cidades, elas vão crescendo, sabe? Mas elas não vão desenvolvendo. Porque o crescimento, ele é físico. É verdade. Né? E à medida que as cidades elas vão crescendo, os problemas sociais eles vão se avolumando. Né? Então, o crescimento físico ele tem que andar de mãos dadas com o desenvolvimento. E tem um negócio hoje que pode aproximar muito, que é isso aqui. Exatamente. Telefone. Exatamente. Eu volto a bater na história da avaliação e da interatividade entre quem precisa do serviço público e de quem fornece o serviço. Hoje tem uma lacuna. Eu quero te dizer o seguinte, Edson. Eu tinha muita vontade de vir aqui. Por quê? Porque esse espaço ele é democrático. Aqui eu não tenho um limite de tempo para eu expressar o meu pensamento. Eu não cheguei aqui e você disse, olha, Simone, você só pode falar disso ou daquilo. É um espaço de fato democrático. Você disse, você vai falar o que você quiser falar. É o time, né? Então, você construiu uma ideia. As pessoas, quantos milhões de acessos não tem o seu podcast? Então, as pessoas, elas vão poder ter uma informação mais real do que está sendo apresentado para ela como opção. Sem tirar de contexto, né? Né? Ali, então, assim, as pessoas dizem assim, a terceira via é importante. Né? A gente está falando hoje que existe essa coisa polarização. A polarização, e muita gente falando em terceira via, e o que a gente vê é que são terceiras vias que não são ideológicas. Né? A gente não vê uma terceira via que venha com uma proposta diferente de fazer gestão. Terceira via preparada. Mais uma terceira via que diz, não, tem que entrar a terceira via para forçar um segundo turno. A intenção da terceira via não é por ideologia. Não é por ideologia. E eu acho que a população, um espaço como esse seu aqui, é um espaço onde a população vai poder ter acesso a esse tipo de informação. Porque não é informação engessada. Entendeu? É um bate-papo, né? Então assim, eu sou muito grata por esse formato hoje que a gente tem, porque eu acho que realmente isso vai ser um poder muito grande. Um instrumento. Eu acho que é um instrumento, a palavra. É um instrumento de conhecimento. E de abrir, né, a mente das pessoas. Você escuta quando quer, vê quando quer. Mas, enfim, a minha pergunta é uma dúvida que eu tenho grande, que você sempre foi de bastidores e agora você vai sair da Secretaria do Agro, eu vou já entrar no agro ainda e falar também de um projeto pessoal seu que eu acho muito especial. Mas, depois de tantos desafios, de tantas
dores na vida. Você vai enfrentar agora um processo de pré-candidatura a deputado estadual. Você sabe como é esse meio. Você já participa disso há muito tempo, há 3 décadas. Vale a pena? Vale. Vale pelo seguinte, Elson, eu não sei se você tem essa informação, mas eu fui presidente do Conselho Municipal do Direito da Mulher por 2 anos. Né? O Conselho da Mulher, você preside, você é eleita, né? Você não é indicada. Então, eu tive essa honra de poder presidir o Conselho Municipal do Direito da Mulher por 2 anos, onde a gente discutia as políticas de proteção à mulher, bem como de garantia de direitos. Né? E eu presidi o PSD Mulher durante todos esses anos que eu tive no partido, e durante o processo de implantação do PSD Mulher nos municípios, eu chamava muito a atenção das mulheres. Veja bem, o direito ao voto e ser votado, ele é o resultado de uma luta histórica de várias mulheres. Né? Então, desde 1932, nós tivemos o direito ao voto. Hoje, a gente tem uma cota de 30%, né, de vagas de mulheres no processo da disputa eleitoral. Eu acho que tem até que avançar, porque essa cota ela tem que ser reservada, inclusive, para a ocupação. Não só para a disputa, mas é justo para o assento. Eu concordo. Para o assento. Né? Mas a gente precisa entender o seguinte: por que que hoje o Ministério Público está de olho nos partidos na hora de compor esses 30% de mulher? Por quê? Porque muitas vezes as mulheres elas estavam naquele processo apenas para cumprir uma determinação da legislação eleitoral. Como coadjuvantes, total. Isso. E aí o que foi que se viu? Quando abria as urnas, aquelas mulheres elas não tinham voto. Por quê? Porque elas não eram militantes, elas não eram, de fato, pessoas que tinham o interesse de serem candidatas para que possam realmente ocupar um espaço não tinha na política partidária. alguma... Não tinha. Então, eu costumava muito chamar a atenção das pessoas. A gente tem a obrigação de ocupar esses espaços, que eles são resultado de lutas históricas. Sabe? Quantas mulheres não sofreram repressão para que a gente pudesse hoje ter o direito do voto? Nós avançamos muito nessa política. E a gente pode avançar muito mais. Mas a gente vai deixar de avançar uma vez que a gente não ocupa esse espaço que a gente conquistou. Eu tenho que ocupar. E o jovem hoje vive com aquela... Pela internet hoje, né? Todo político é ladrão, todo político não presta, E ninguém se propõe a mudar a realidade. Exatamente. Né? É essa a discussão que tem que ter. A mulher, ela tem que participar efetivamente do processo político partidário. Não como um instrumento apenas para compor o que a legislação exige, mas ela ser uma participação efetiva, sabe? Por quê? Porque esses espaços é onde estão sendo construídas as políticas de proteção a nós, enquanto mulher. A gente tem que estar participando desse processo de construção. Você imagina o que é? Não vou longe. Há 5, 6 anos atrás, as nossas mulheres têm a oportunidade de se expressar e contar a sua história como a gente faz hoje. Era muito complicado isso, né? Eu hoje, como é que eu posso defender que a mulher ela ocupe esses espaços que foram constituídos através de lutas históricas, se eu me omito dessa participação? Então é por isso esse desafio. Eu vou participar, né? Eu não estou entrando para brincar, sabe? Eu vou... Porque aqui a gente diz, não, quem está colocando ela lá é o deputado Jorgeano, o deputado Júlio César, a vontade é sua. Não, eu tenho uma história. Eu tenho uma história. Minha história, o meu CPF não é do Jorgeano, não é do Júlio César. Eu tenho um CPF próprio. Eu construí uma história onde eu adquiri o respeito das pessoas. Eu não perco de vista que foi viabilizado por eles. E sou grata demais, tenho o maior orgulho do mundo de participar desse grupo político. Mas eu sou Simone Pereira, assistente social, que tem toda uma trajetória na gestão pública e também no processo de construção de uma política social mais justa. Entendeu? Quem está agora em casa perguntando se a sua principal bandeira políticas, é só uma? Não. São as políticas de proteção social, de garantia de direito, elas incluem muita coisa. Né? Elas são um leque muito abrangente. Por quê? Porque aí, quando eu falo de garantia de direito, eu falo do idoso, eu falo da criança e do adolescente, eu falo da pessoa com deficiência, eu falo da mulher, né? Eu falo de todos os segmentos da sociedade que têm os seus direitos violados. Entendeu? Certo. Por exemplo, Simone, você é a favor da redução da maioridade penal hoje? É uma discussão pesada e
E eu vou lhe dizer uma coisa, eu não sou, não. Não sou a favor, não. E vou lhe dizer mais por quê. Por quê? Porque as pessoas... Que é bom vender isso. Eu vou lhe dizer uma coisa. Não Eu Tem trabalhei... gente que se elegeu nessa pauta. Eu trabalhei com criança e adolescente muitos anos. Fui diretora do Casa Hoje 100. E vou lhe dizer bem que uma coisa. As pessoas, elas discutem o estatuto da criança e do adolescente sem conhecer. Elas falam na base do achismo. Né? Por exemplo, Eudson, eu vou só um tópicozinho do estatuto que diz o seguinte. Um adolescente que comete um ato infracional, Certo. que faz com que ele seja privado de liberdade, ao entrar dentro de uma instituição, existem 3 pontos que devem ser respeitados. Quais? Primeiro, a divisão por faixa etária. Ou seja, o menino de 13, 14 anos, ele não tem que estar com de 17 ou de 18, porque com 18 também às vezes está lá. Porque você sabe que a medida socioeducativa, o período mais longo é de 3 anos. Se o menino comete um ato infracional com 17, ele fica lá, 18, 19... 20, já sai com 20. Né? Então, você não pode pegar um menino de 14 anos e botar com de 18. O segundo ponto, a questão da compleição física. Porque o mais forte vai exercer domínio sobre o mais fraco. Magrinho, né? É. E o outro é o ato infracional. Eu não posso botar o latrocida com um menino que cometeu, por exemplo, um furto. São situações diferentes. Agora eu lhe pergunto, qual é a estrutura física que lhe dá condição de implementar essa política da forma como ela realmente deve ser? Outra coisa, existe um programa chamado Programa de Egressos, né, que ele diz que as famílias desses adolescentes, elas precisam ser trabalhadas enquanto esses adolescentes estão dentro da instituição. E elas são hoje? Não são, Eudson. O adolescente, ele fica ali, tá certo? E ele vai voltar para a mesma realidade que colocou ele na rua. E por que o Brasil não faz isso? Porque aí o que o Brasil faz hoje? Né? Hoje não, desde a implementação do Estatuto. Não dá conta desse problema e ele coloca a sociedade contra esse problema. Porque é lógico, Eudson, se tu for vítima de um assalto, de uma agressão, com menor de idade, de um jovem de 16 anos, tu vai se voltar contra o Estado ou contra ele? Contra o menino. Lógico. Mas é lógico. Eu não estou aqui defendendo, sabe, que são santinhos, não. Mas não é pela, por exemplo, desculpa te interromper, mas não é muito pela legislação precária que a gente tem, pelo sentimento de impunidade, que hoje que eu acho que é a maior causa da violência que a gente tem é o sentimento de impunidade. Não só do menor, mas de todos os outros crimes que a gente recebe e tem no Brasil inteiro, infelizmente, né? Não passa muito por isso? Passa, sabe por onde, Eudson? De você criar legislação e você não dar as condições para que a legislação seja cumprida. Por exemplo, uma mulher que ela é agredida e ela recebe uma medida protetiva. Quem vai garantir a proteção dessa mulher? O papel não faz. A folha não faz. Não existe um aparelho específico e preparado para se fazer cumprir a lei. O que está no Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não é implementado de fato. Aí eu vou voltar lá atrás. Não é a falta da bandeira do nosso deputado federal e do nosso senador? Não, porque eu acho que essa questão, o que acontece? Por exemplo, o deputado Júlio César, ele é municipalista. A bandeira dele... A bandeira dele é esta. E é fiel a isso. Isso. Quando alguém se elege por alguma bandeira e que elegeu, mas pulou fora daquela bandeira... Muda. Não é culpado também sobre... Eu acho que a responsabilidade ela é de todos nós. Né? Ela é de todos nós. Por quê? É aquela história que a gente estava discutindo aqui. A necessidade da gente ter mais maturidade na hora da escolha das pessoas que vão nos representar. Tá certo? Porque existe e aí eu sei que vão me crucificar pelo que eu vou falar aqui também. Mas vão nada, isso é dura. Mas existe uma rua de mão dupla num processo de corrupção. A gente abre a boca e diz assim, o político é corrupto. Todo político é ladrão. Se candidate. E veja a pressão que você recebe muitas vezes. Eu só voto se me der isso. Se muito está criticando o eleitor, pelo amor de Deus. Não, veja bem. Eu não posso condenar, eu sou uma pessoa que está com fome.
Eu não posso te condenar, por exemplo, se teu filho está doente, tu está precisando do remédio, tu não pode, e chega um político lá corrupto e ele vai te dar o remédio e tu dá teu voto em troca disso. Entendeu? Então, a coisa ela é muito maior do que o que a gente pode ver a olhos nus. A gente precisa ter uma visão mais crítica de todo esse processo. Então, o político, às vezes, ele faz essa compra de voto e a sociedade, muitas vezes, se propõe a passar por isso exatamente porque ela está à margem dessa situação. de todos os direitos. Nós vivemos hoje numa era de super-heróis da internet que priorizaram a política. Aqueles que apontam o dedo sempre para os políticos, como ladrões, mas sempre no posicionamento de se colocarem naquela cadeira. A gente teve agora o caso de um vereador do Rio de Janeiro, que foi o terceiro mais votado da história, também de um deputado em São Paulo. Pela experiência de 30 anos de gestão pública, isso dá certo por muito tempo? Não, não dá. Você vê que logo essas pessoas elas não conseguem dar continuidade. Elas falam uma coisa e entregam outra? Tipo, exatamente. Na vida pública é um negócio e na privada é trancadinho. Isso é muito comum. É aquilo que eu tenho dito desde o início. É a necessidade da gente colocar o nosso voto naquela pessoa que está se propondo a fazer. Não é estar acusando as pessoas. Não é estar com a metralhadora na mão. É você mostrar que você quer de fato trabalhar para que as pessoas possam ter uma vida mais digna. Entendeu? Então, é muito simples eu pegar e sair bombardeando as pessoas, criticando as pessoas, mas em nenhum momento eu faço uma proposta. Essas pessoas vivem no machismo? Contraponto. Muitas. Elas não têm conhecimento de causa da periferia, da rua? Às vezes até tem, mas quando você se posiciona sem conhecer a estrutura, né, de gestão, é complicado. Eu não posso abrir minha boca e dizer assim, se eu for prefeita, por exemplo, ou governadora, eu vou fazer isso e isso, isso. Existem, o Estado, existem coisas que são competências do governo federal, coisas que são competências do governo estadual, coisas que são competências do poder municipal. Então, por exemplo, quando se fala de educação infantil, eu não posso cobrar o Estado, por exemplo, porque não tem creche, porque não é competência dele. Então, a necessidade, é o que eu vinha batendo desde o início, a necessidade de que as pessoas possam ter o conhecimento de como a coisa funciona para poder se posicionar. Vamos passar para as últimas duas pautas. O que é o agronegócio no estado do Piauí? O que ele representa hoje? Eu acho que representa a grande saída econômica para o Estado e para a nação. Mostrou isso na pandemia? Mostrou. Foi o segmento que mais cresceu durante a pandemia, né? Então, existem problemas estruturais, né? E a gente, às vezes, tem a tendência de colocar a responsabilidade em cima, à frente na pessoa que está à frente da gestão estadual, né? Mas existem investimentos nesse país que precisam comprometimento da nossa bancada. A bancada como um todo, né? Então... A gente gira e cai na história da bandeira de cada representante com as suas causas. Exato. Não é verdade? Exato. E a gente tem citado aqui como exemplo o deputado Júlio César pelo municipalismo dele. Isso. Aí tem a bandeira do agronegócio, tem a bandeira... Que também ele defende, né? E o que a gente vê é exatamente isso. A gente avançou muito, mas a gente ainda tem muito que avançar em termos de estrada para escoamento da produção, em termos de infraestrutura, né? Mas a gente realmente tem avançado e a necessidade da gente ter um comprometimento maior de toda a nossa bancada federal. Mas você acha que é um divisor de águas por completo na história do Estado nos próximos anos? Eu acredito que sim. É um segmento que tem crescido muito, né? As pessoas estão investindo porque acreditam, né? Nós somos a última fronteira agrícola desse país. Tem muito espaço aqui, Ismael? Tem sim, tem. E eu acredito muito que a grande saída econômica, o Piauí, ele será muito grande ainda, economicamente falando, por conta do agronegócio. Você acha que o presidente Jair Bolsonaro está vindo aqui agora inaugurar a primeira fazenda 5G com essa tecnologia, já avisando que o Piauí é essa última divisa agrícola e que aqui é o potencial do Brasil? Eu não sei o que vão dizer, mas eu acho que estão querendo politizar, né? Um ato como esse. É muito importante o 5G? Né?
Mas, na verdade, o que eu vejo é... Não tinha necessidade? Não, tem a necessidade. Não, digo dessa visita, dessa... Sim, mas não da forma que estão querendo dar. E qual é a forma que estão querendo É aquela forma de dizer como se eles eram que estivessem promovendo isso aí, no momento em que o país e o Estado está polarizado, né? Então, por exemplo, eu sou secretária de agronegócio, eu não recebi o convite para estar lá. Eu não recebi. É meio louco, né? Por isso que eu estou Você dizendo que iria? é política. Iria? Iria porque eu represento o poder público do meu estado no segmento do agronegócio. Mas eu não fui convidada. Por isso que eu estou lhe dizendo, e posso dizer de cadeira, que está havendo uma politização desse ato, sim. Senão, eu estaria sendo convidada, como parte da administração e que respondo por esse segmento no estado do Piauí. É meio louco, né? É meio louco. Você vai fazer um bazar maravilhoso. Voltando um pouquinho. Como é o nome do bazar? Cobras e borboletas. Borboletas, né? O cara vai dizer, mas cobra? No meio de Cobras um e bazar de borboletas. roupas? Não, De onde surgiu essa ideia? a ideia surgiu do seguinte, aquilo que eu te falei, né? As pessoas elas foram me adicionando, iam no meu direct, e algumas começaram a dizer, Simone, quando tu for dar tuas roupas, lembra de mim. Das roupas, né? porque ela emagreceu 47 quilos. Então eu tenho roupas lá em casa, manequim 56, 54, 52, 50, o caminho de Tem ida e de peças no volta. valor de quanto, Simone? Lá? Tem roupa de festa. Quanto você valor comprou de- assim? Tem roupas mais caras, tipo 600, 800 reais, tem roupas mais simples, tem roupas do dia a dia, tem roupa de academia, tem roupa de moda praia, tem de tudo. Você tem quantas malas lá? Eu tenho 3 malas, De roupa. de uma vida quase toda. Mas aí a ideia surgiu o seguinte, eu vou fazer o bazar, Uhum. né? O dinheiro que vai ser arrecadado nesse bazar, eu vou sortear no meu Instagram um tratamento com o médico que eu fiz. Pode falar o nome dele mais uma vez. Pronto, com o doutor Danilo Everton, né? E a gente vai colocar como a condicionalidade a pessoa estar com IMC a partir de 40, que é quando ela está com a obesidade mórbida. O IMC é... O índice de massa corporal. Por que a gente colocou IMC? Porque se eu colocasse peso, ia ficar uma coisa muito relativa. É. Porque quem tem 1,80 m e tem 70 quilos, É. ela tem um biotipo. Quem tem 1,50 m e tem 70 quilos... Então, todo né? esse dinheiro arrecadado nesse bazar é para ajudar pessoas que querem mudar a sua realidade, a sua vida. Exatamente. Então, por que o nome Cobras e Borboletas? Porque existem muitas mulheres que elas estão acima do peso, tá certo? Mas que elas se sentem bem daquela forma. Então, elas vão ter a oportunidade de participar do bazar para ter acesso a roupas legais, porque a gente ainda tem um mercado muito tímido de roupas plus size aqui em Teresina, né? Então, assim, eu tenho muita roupa diferente, muita roupa legal. Pois é difícil, né? Eu sou gordinho também para encontrar uma calça jeans que dê... Então, essas pessoas que elas vão para lá para adquirir, que elas estão bem do jeito que estão, elas são as nossas cobras, elas vão mudar de pele. Elas vão apenas Agora mudar de entendi, pele, né? E as borboletas são aquelas mulheres que vão querer participar do sorteio, né? Porque querem ter uma mudança de vida, né? Então, a gente tá... Por que a gente escolheu esse nome? Porque a gente não está em nenhum momento querendo promover nem a gordofobia, nem a ditadura da magreza. Então, quem está bem como está, vai lá participar do bazar, Pra tentar ajudar, evoluir. trocar de pele, ser nossas cobras. Eu tenho um parceiro aqui Tá com certo, patrocinador bem legal. há mais de 16 anos, que é a Noroeste, foi a primeira marca no Piauí a se preocupar em ter uma loja especializada para plus size. Nós ainda temos um mercado muito tímido aqui. E aí, Mas é Edson, orgulhoso falar isso, né? Assim, de gente que se preocupa, com empresas Sim. que se preocupam com isso. E eu queria, inclusive, dizer que a gente vai abrir uma discussão dentro da abertura do bazar sobre a responsabilidade que o poder público precisa assumir Ter sobre isso. Sobre na esse tema. garantia do direito da Sem pessoa sombra. com obesidade. Né? Então, por exemplo, você mesmo relatou para mim que você passou anos esperando a oportunidade para fazer uma cirurgia de redução de estômago pelo SUS. Fiz em Fortaleza. Né? Então, tem pessoas que passam 5, 6, 7 anos esperando a cirurgia de redução de estômago. E você sabe que a obesidade, ela provoca muitas doenças que são decorrentes da sua condição de obeso. Né? É hipertensão, é problema Fora o cardíaco. problema, como a gente no interior, o problema de cabeça, né? Também. São os problemas psicológicos e emocionais. Isso Então, a afeta gente muito. precisa entender que quem é obeso tem pressa. E tem pressa. Tem pressa. Pra você ter ideia, eu fiz há 19 anos. A gente tá falando agora, aqui,
em fazer cirurgia pelo SUS. E mais grave, tem outras situações que só quem é obeso sabe. Por exemplo, eu mesmo já tive situações em que eu precisei fazer uma ressonância magnética e eu tive que percorrer essa cidade praticamente toda, porque a grande maioria das clínicas, não estão elas não estão preparadas para um aparelho que caiba. Você entre. Que você É por isso que eu fico falando pro Joe emagrecer e ele não acredita. E mais, por exemplo, aqueles exames da esteira, né, cardiológico, a grande maioria a esteira só suporta até 110 quilos. Então são bandeiras que a gente precisa realmente discutir. Foi um prazer recebê-la. Espero que você tenha gostado. Adorei. Deu tempo bater papo, conversar, contar histórias. Eu acho que o foco é muito... foi bacana porque foi discussão muito menos boa, político, né? Do que... Discussão boa. A gente puxou mais pra política no final, mas é contar a história de vida, né? Acho que é legal. Não, muito bom. Eu acho que, repito, é um espaço bastante democrático. Eu acho que a população, ela pode ver a gente de uma forma mais verdadeira, porque aqui a gente tem a liberdade de falar o pensamento da gente, e a população ela tem acesso a essa informação não de forma engessada, mas de uma forma bastante democrática. Agora vamos recebê-la muito no período da política, para tratar de política nas eleições agora 2022, tá bom? Eu que agradeço. Aqui embaixo vai estar no link de descrição o Instagram e as redes sociais da nossa convidada, também o médico, nós vamos colocar aqui, né, o doutor Danilo Everton. Viu, Will? Colocar o doutor Danilo Everton aqui embaixo para estar participando com a gente nesse episódio. Obrigado mais uma vez, tá bom? Eu que agradeço. Simone Pereira. Lembrando que nós estamos em todas as redes sociais, TikTok, Kawaii, YouTube, Facebook, Buia, Twitch, em todas as plataformas de áudio também. Já passamos dos 23 milhões de views só no TikTok, a gente está muito feliz com isso, que está mais conhecido agora no TikTok que na TV. É verdade. É negócio sério. E agora, lembrando que o nosso podcast, o Yelcast, está também em 8 estados. É o primeiro podcast em TV aberta, todo sábado às 10h30 da noite, para 8 estados, tá legal? São histórias de vida que a gente conta aqui de uma forma bem descontraída. Aproveita, aqui em cima vai estar o próximo episódio indicado para você, e aí se assiste, tá bom? Isso é Yelcast. Até a próxima.